A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos agora iniciar uma nova etapa do nosso curso e vamos falar sobre o período intertestamentário, também conhecido como período interbíblico, para depois nós começarmos a falar sobre os evangelhos. Primeiro a gente vai conhecer, o que aconteceu durante o período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que durou aí cerca de 400 anos. Também vamos depois ter aulas falando sobre o ambiente secular e o ambiente religioso durante os tempos do Novo Testamento, para a gente poder entender algumas coisas, alguns termos do Novo Testamento. Então essa aula de hoje é sobre o período interbíblico, também chamado de período intertestamentário. Mas antes vamos fazer aqui uma pequena recordação, sobre os últimos séculos da história do Antigo Testamento. Então nós tivemos ali os cativeiros, depois de 2 séculos de idolatria e apostasia. Israel, que também é chamado de Reino do Norte, foi conquistado e levado cativo pelos assírios. Isso aconteceu em 722 a.C. Depois de 3 séculos e meio, o Reino do Sul, também chamado de Judá, foi levado finalmente pelos babilônios em 586 a.C. Depois que passou o período do cativeiro babilônico, cerca ali de 70 anos, a gente tem o período da chamada restauração. Ciro, o persa, permite que 50 mil judeus retornem para a Palestina, com Zorobabel em 535 a.C., conforme relatado em Esdras 1 e versículo 6. Em 516 a.C., o templo foi inaugurado. Esdras, o escriba, chegou em Jerusalém em 458 a.C., promoveu várias reformas civis e religiosas, conforme a gente pode ler em Esdras, capítulo 7 e versículo 10. Neemias e seus companheiros chegam à Palestina em 445 a.C. Malaquias profetiza em um período de decadência espiritual, cerca de 432 a 424 a.C., e com Malaquias finda a história do Antigo Testamento. Então vamos observar a partir de agora o que aconteceu entre Malaquias e Mateus, haja vista que temos um intervalo de tempo aí entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, de cerca de 4 séculos, 400 anos. Então, nós vamos ver que aconteceu então o chamado período grego, nesse período, e a ascensão depois do Império Romano. Então, vamos aqui ver primeiro sobre o período grego. Alexandre o Grande, também chamado de Alexandros Romegas, no grego, a história do Antigo Testamento encerrou-se com o cativeiro assírio e com o cativeiro babilônico e com o regresso, conforme a gente viu na página anterior, de Judá à Palestina, quando da hegemonia persa do século VI e V a.C. Os 4 séculos entre o final da história do Antigo Testamento e os primórdios da história do Novo Testamento compreendem o período intertestamentário ou interbíblico. Durante esse intervalo, Alexandre o Grande tornou-se o senhor do antigo Oriente Médio. Então a gente vai ver aqui nesse mapa, a gente tem aí do lado direito um busto de Alexandre o Grande, e aí nós temos um mapa nesta cor aí laranja, que foi o Império de Alexandre o Grande. Ele dominou toda essa região na cor laranjada. Tá bom? Então vamos avançando aqui. Helenização. O que é a helenização? É o processo
de aculturação grega. Isso foi chamado de helenismo, né? Então, a cultura grega, também chamada de helenismo, que é o processo de aculturação grega nos povos conquistados durante o Império Grego, né? Tanto sob o domínio de Alexandre, quanto, quando a gente vai ver daqui a pouco, quando o seu reino foi dividido pelos seus generais. Então, a cultura grega, também chamada de helenismo, há tempos se vinha propagando mediante o comércio e a colonização gregos. Mas as conquistas de Alexandre deram um grande impulso nessa propagação. Na época do Novo Testamento, o grego era o idioma mundial. Com a morte de Alexandre, aos 33 anos, isso aconteceu no ano 323 a.C., seus principais generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, dividiram o império em 4 porções, 2 das quais são importantes no pano de fundo do desenvolvimento histórico do Novo Testamento. Os Ptolomeus centralizavam-se no Egito, sendo Alexandria a capital, e os Seleucidas tinha por centro a Síria, sendo Antioquia a capital. Nesta página aqui nós temos um mapa onde a gente pode ver aí como que ficou dividido o Império Grego entre os 4 principais generais. Então nós temos aí na cor laranjada, do lado esquerdo aí do mapa, o domínio de Cassandro. Também do lado esquerdo, aí na cor verde, essa região ficou dominada por Lisímaco. Na cor roxa, do lado esquerdo aí abaixo, onde está bem grande aí o nome Egito, ficou sob o domínio de Ptolomeu I. E essa vasta região aí, né, na cor um pouco avermelhada, ficou sob o comando de Seleuco I. Então a gente tem aí embaixo essa observação que eu coloquei, que os Ptolomeus centralizavam-se no Egito, sendo Alexandria a capital, e os Seleucidas tinha por centro a Síria, sendo Antioquia a capital. Então vamos observar aí, principalmente a questão dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que os judeus estão envolvidos principalmente aí com esse domínio desses 2 generais. Os Ptolomeus, a Palestina ficou entre o Egito, domínio dos Ptolomeus, e a Síria, domínio dos Seleucidas. Por isso, a Palestina, que era assim chamada no período após o exílio na Babilônia, tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A princípio, os Ptolomeus dominaram a Palestina por 122 anos, do ano 320 a 198. Os judeus, durante esse período do domínio dos Ptolomeus, eles desfrutaram de privilégios. Foi sob Ptolomeu Filadelfo, entre 285 a 246 antes de Cristo, que 72 eruditos judeus produziram a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego. A Bíblia hebraica, lembrando, corresponde ao nosso Antigo Testamento. Os Seleucidas, vamos ver aqui a questão dos Seleucidas dentro da história dos judeus. Havia entre os judeus 2 facções. A casa de Onias era favorável ao Egito e a casa de Tobias favorável à Síria, né? Favorável à Síria. Antíoco IV Epifânio, rei da Síria, substituiu o sumo sacerdote judeu Onias III pelo irmão desse, Jason, que era helenizante, ou seja, queria implantar entre os judeus a cultura grega. Então ele planejava transformar Jerusalém numa cidade grega.
Os judeus que se opunham à paganização eram chamados Hassidim, os piedosos. Então vamos ver aqui. Perseguição por Antíoco IV Epifânio. Em 170 a.C., Antíoco enviou seu general Apolônio com um exército de 22.000 homens para coletar tributo, tornar ilegal o judaísmo e estabelecer o paganismo. Saquearam Jerusalém, derrubaram suas casas e muralhas e incendiaram a cidade. Judeus foram mortos, mulheres e crianças foram escravizadas. Tornou-se ofensa circuncidar, observar o sábado, celebrar as festas ou ter cópias do Antigo Testamento. Um altar consagrado a Zeus, o principal deus da mitologia grega, foi erguido no templo de Jerusalém. Um porco foi sacrificado no altar e a prostituição cultual passou a ser praticada no templo de Jerusalém. Então nós temos aqui agora o chamado período dos Macabeus. Em 167 a.C. teve início a revolta dos Macabeus, liderada pela família de Matatias, chamada de Hasmoneanos, devido a Hasmon, bisavô de Matatias, também chamado de Macabeus, devido ao apelido Macabeu, martelo, conferido a Judas, filho de Matatias. Judas Macabeu liderou com sucesso as guerrilhas até os judeus derrotarem os sírios. A revolta dos Macabeus foi também uma guerra civil entre os judeus pró-helenistas e os judeus anti-helenistas. Finalmente, os Macabeus recuperaram a liberdade, consagraram novamente o templo, conquistaram a Palestina e expeliram as tropas sírias da cidadela que ocupavam Jerusalém. A independência dos Macabeus. Depois que Judas Macabeu foi morto em batalha, 760 a.C., seus irmãos Jonatas e posteriormente Simão o sucederam na liderança. Jonatas começou a reconstruir as muralhas e os edifícios de Jerusalém, assumiu o sumo sacerdócio. Simão conseguiu o reconhecimento da independência judaica. Simão reuniu em sua pessoa a liderança religiosa, militar e política do Estado judeu. A história subsequente da dinastia Hasmoneana consiste de um relato de contendas internas que geraram o surgimento dos fariseus e dos essênios. Os partidários aristocráticos do sacerdócio hasmoniano vieram a ser os saduceus. Finalmente, o general romano Pompeu subjugou a Palestina em 63 a.C., de modo que durante o período do Novo Testamento a Palestina estava dominada por Roma. Período romano. A expansão romana. Augusto Otávio derrotou as forças de Antônio e Cleópatra na Batalha Naval de Ácio, na Grécia, em 31 a.C., tornando-se então o imperador de Roma. Então, o primeiro imperador de Roma foi Augusto Otávio. Roma passou de um período de expansão territorial para outro, de paz a Pax Romana, que facilitou a propagação do cristianismo. A administração romana. Augusto estabeleceu um sistema provincial de governo. Havia dois tipos de províncias: as senatoriais, os procônsules, nomeados pelos senadores, governavam as províncias senatoriais, e as imperiais, nomeados pelo imperador. Os delegados se ocupavam das questões financeiras e os procuradores governavam as províncias imperiais e exerciam autoridade civil e militar por meio de exércitos permanentes. Aqui nós temos
uma lista de imperadores romanos alistados com as datas de seus respectivos governos, que estão vinculados às narrações da história do Novo Testamento. Então nós temos Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele promoveu o recenseamento, a questão do nascimento de Jesus e os primórdios do culto ao imperador. Tibério, 14 a 37 depois de Cristo, o ministério público e a morte de Jesus. Calígula, 37 a 41 depois de Cristo, exigiu que se lhe prestasse culto. Cláudio, 41 a 54 depois de Cristo, expulsou de Roma os residentes judeus, entre os quais estavam Áquila e Priscila, por motivo de distúrbios civis. Nero, 54 a 68 depois de Cristo, perseguiu os cristãos, embora provavelmente somente nas cercanias de Roma, e sobre quem Pedro e Paulo foram martirizados. Vespasiano, 69 a 79 depois de Cristo, quando ainda general romano, começou a esmagar uma revolta dos judeus, tornou-se imperador e deixou o restante da tarefa ao encargo de seu filho Tito, numa campanha que atingiu seu clímax com a destruição de Jerusalém e seu templo em 70 depois de Cristo. Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, cuja perseguição contra a igreja provavelmente serviu de pano de fundo para a escrita do Apocalipse, como encorajamento para os cristãos oprimidos. Então, termina aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos ver sobre o ambiente secular do Novo Testamento.